Alô, Baixada Santista, o Ação em Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta segunda-feira, nós temos a participação do ator Alexandre Camilo, gentilmente vindo ao programa, e também a presença do escritor Marcelo Quintela. Vamos falar de assuntos ligados ao ser humano. Nesta segunda-feira, uma segunda-feira é natural que o início de semana traga as notícias, mas impressionante como, infelizmente, cada vez mais as notícias ruins dominam o noticiário de uma maneira geral. Não é? O país vive o mundo vive um momento de muita violência e os poucos espasmos com pensamentos mais serenos se perdem neste universo de violência. Aquele poeta pessimista, né? Boa tarde, obrigado por vir ao programa, Alexandre. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Augusto, eu digo que, na verdade, existe muito mais gente boa no mundo do que gente má. É que os maus pagam melhor a assessoria de imprensa, então eles conseguem mais divulgação. Impressionante, por isso que tem muita notícia ruim, mas tem mais gente boa no mundo. Mas sim. E aquela história que as pessoas gostam de ver, as pessoas gostam de assistir desgraça, Alexandre? É um fato, e eu digo que, como se diz aí, até a página 2, existe realmente uma curiosidade mórbida pelo ruim, pelo trágico. Só que o que eu sinto é que isso também está cansando, Augusto, sabe? É muita desgraça. E numa ação como essa, ação do coração, eu vivencio dia a dia exemplos de pessoas assim encantadas em participar, encantadas em doar amor. Eu acho que vai chegar num ponto que as próprias mídias, as próprias emissoras vão entender que muito mais do que a desgraça, os bons exemplos vão se fazer presentes. É uma coisa muito nossa, muito ocidental, sempre focar no negativo. Você sabe que as principais emissoras, elas investiram por muito tempo e ainda investem naqueles programas policialescos, não é? Terrível. Da Atena, que não aguenta mais fazer o programa, né? E outro dia, até a Ana Maria Braga, de manhã, que tinha um programa tão gostoso, não é? Aquela diversidade, até ela está apelando para o noticiário da violência. Culpa dela? Não, naturalmente que ela fica envolvida. Infelizmente as grandes emissoras, ou felizmente as grandes emissoras, são obrigadas a apresentar resultados, não é? E o resultado vai de acordo com o que as pessoas assistem. Exato. Se as pessoas gostam de ver morte, vão matar gente. Se gostam de assistir culinária, vão fazer bolo. Mas me parece que matar gente está dando mais ibope. Pois é, e eu acho que isso cresceu de um jeito e agora a tendência não é mais crescer, vai ser diminuir. Porque o que eu sinto é que as pessoas estão realmente cansadas, sabe? É muito Olha, triste. eu me recordo, outro dia eu estava vendo, viu, Marcelo? Boa tarde, obrigado pela sua participação. E outro dia eu estava assistindo a um documentário a respeito da TV Mulher, que foi um ícone, isso, não é? Uma grande, um programa que passa na TV Brasil, se eu não estiver enganado, chama-se RTV, é um programa sobre a televisão, conta a história da televisão. E nesse dia nós tínhamos lá o Daniel Filho, a Marília Gabriela estava apresentando o programa, tinham alguns especialistas na área de televisão e se falou muito da TV Mulher. E não tinha morte, né? Não tinha. Tinha o Clodovil desenhando, o Enfio contando. Que tinha a TV Homem, né? Tinha a TV Homem, do Enfio. Tinha a Marília Gabriela falando das notícias. Talvez o que era um pouco mais era o Ney Gonçalves Dias, que um pouco mais... Falava um factual, uma coisa assim. E tinha audiência, né?
Tinha. Naquela época... Sem ser mórbido, né? Sem ser mórbido. Curioso isso, né? E o que a gente sente, Augusto, é que principalmente essas emissoras que estão investindo nisso, só nessa morte, tem um tipo de público e um tipo de audiência que eu não sei até que ponto isso vai ser interessante. Eu sinto realmente que isso é uma bolha e vai chegar um momento, não é que eu seja só uma pessoa otimista, é que eu estou vivendo isso no dia a dia com a ação do coração. As pessoas gostam de fazer o bem. Existe muita gente fazendo o bem. É verdade. É que o mal... A assessoria de imprensa do mal está melhor. É muito forte. É muito forte. Estão pagando melhor. Marcelo, boa tarde e obrigado por vir ao programa. Você também, o Alexandre Camilo, daqui a pouco nós vamos falar dessa grande campanha que ele está desenvolvendo, a Ação do Coração. E o Marcelo Quintela, que é um escritor, você me permite? Fique à vontade, é seu. Faz aqui uma missão salvar crianças bruxas. Você vai explicar um pouco desse trabalho que você vem desenvolvendo, que caminha paralelamente a uma ONG, é isso? Boa tarde e obrigado por vir ao programa. Boa tarde, que agradeço o convite. E, na verdade, tem tudo a ver com o que a gente tem falado aqui até agora. É sua introdução filosófica no programa de hoje e o trabalho da Ação do Coração. Não só a assessoria da imprensa do mal está melhor, como os bons precisam sair desse lugar de silêncio, né? E adotar uma postura mais agressiva em relação à manifestação da bondade. E esse livro conta a história da invasão da vida em ambientes da morte. Então, é basicamente isso que o livro faz. É uma expedição brasileira até o sul da Nigéria, onde crianças estão sendo estigmatizadas de forma... É um infanticídio absurdo, Augusto, que não faz muito sentido para nós aqui, numa sociedade urbana, ocidental, mas o que tem acontecido lá é um negócio dantesco. Nós recolhemos, temos 210 crianças recolhidas, mas todo dia há mais e mais produção de crianças que são tidas como bruxas no meio de seus vilarejos e comunidades. Daí que, como há o antepassado cultural de se acreditar em bruxaria, junto com alguém, a Unicef disse que é um processo novo, atual, urbano, algum sacerdote diz que a criança é bruxa, seu filho é um bruxinho, e ele que está trazendo malefício à sua casa. Falta de saúde ou então de emprego. Aí os pais ficam debaixo de um bullying comunitário impressionante, até dispensar a criança da casa. Meu Deus. Ou pagar para que alguém com poderes exorcistas, para eles, possam libertar a criança daquilo que a estigmatiza. Então nós fomos lá de janeiro de 2010 até agora, os brasileiros são muito bem recebidos, ingleses tentaram de modo frustrado manter um orfanato lá. O orfanato está sob nossa direção, porque nós, como brasileiros, em nosso uniforme era a camisa da seleção, a gente tem entrada assim em lugares aqui que você tá com impossíveis de entrar, né? Olha aqui, uma foto com toda a equipe. Essa é a equipe formada por brasileiros e nativos, e o pessoal de lá da Nigéria, que foi caminhando com a gente até os dias, até atualmente, aí já vamos para esse livro é um registro de todo esse caminhar, Marcelo? É um registro de como gente normal, Augusto, como eu, como você, profissionais que ganham sua vida aqui com seu emprego, como nós, se permitirmos que o coração ultrapasse aquela comoçãozinha de programas mórbidos de TV e chegue de fato a fazer alguma coisa, como nós, gente comum, pode fazer coisas que realmente façam a diferença. Eu trabalho no Brasil com agência humanitária já faz uns anos, a minha profissão me dá passaporte, libera fronteiras, eu sou dentista, então eu vou aos ribeirinhos no Amazonas desde jovenzinho, para atender o pessoal lá. E aqui em Santos temos o Instituto Religar, que coordenado por amigos,
que é uma incubadora de projetos sociais. Só que o maior desafio era ir nesses lugares onde ninguém foi ainda, onde ninguém pisou de verdade, e quando pisou, pisou com medo e com vontade de voltar logo para casa. E aí nós fomos lá, enfrentamos algumas máfias, porque se ganha dinheiro com esse negócio de exorcizar gente que esteja ficticiamente possuída de um espírito do mal, né? Se ganha dinheiro com isso aqui no Brasil. Então se ganha dinheiro com isso lá. Só que lá são as crianças que são as estigmatizadas como bruxas. O que aqui no Brasil seria estigmatizado como possesso de um espírito maligno. Nós lá ensinamos, abrimos escolas, distribuímos literatura, falamos em praça pública, falamos com governadores, temos o apoio das instituições, do governo. Mas nós trabalhamos basicamente fazendo duas coisas, Augusto. Recolhendo as crianças que estão sofrendo esse processo de violência e, na medida que é possível, levando a família de volta. Quando a família não tem condições financeiras? É aí que as crianças são, então, são largadas. Mendigas, largadas. Vão para a prostituição, para as drogas. E a maioria delas não tem condições financeiras. Porque você precisa de 5 a 6 salários mínimos para pagar para um sacerdote, que também é pretensamente cristão, libertar a criancinha. E o processo de libertação, a gente foi resgatar crianças que estavam presas em galpões, assim, esse processo demora 4, 5, 6 a 8 meses a criança lá internada, fazendo vários rituais, dormindo amarrada, e rituais com sangue, coisas que agora, para a hora do almoço, é complicadíssimo de falar. Mas nós fomos buscar crianças que estavam internadas e o sacerdote, ele dizia, ele cobrou caro por aquele processo de libertação, então ele precisava fazer um trabalho todo profissional. Nossa. Aí a gente saiu levando nossa criança, porque não tem lei. Então, eles sequestraram a criança e nós sequestramos a criança do sequestrador. E levamos para o nosso orfanato. Você imagina que a criança que passa por esse processo está marcada para o resto da vida. Para o resto da vida. No livro mostra as fotos que a gente tem, eles andam feito uns zumbis, assim. Nossa. O olhar perdido, vago, são uns velhinhos ambulantes, 6, 7, 8 anos de idade. Olha, tem algumas fotos que eu não vou mostrar no livro, que eu acho que muito... não bastante convém, bastante... O livro foi feito só mesmo para que o maior número possível de pessoas saiba o que a religião mercantil pode fazer, até onde ela pode chegar. O livro foi feito, Augusto, para que todos os recursos arrecadados com a venda possam ser destinados, 100% deles, aos orfanatos que a gente agora tem na África, porque a gente se meteu numa grande encrenca. A gente foi fazer um mapeamento da situação. Quando chegou lá, não suportou a coisa toda e saiu entrando e recolheu crianças. E agora tem uma responsabilidade de cuidar delas. Então... todos os recursos de ter escrito o livro são destinados ao cuidado com ela. Essas crianças que estão aí existem, de fato, estão sob nossa tutela. E isso é 2012, não é época medieval, não é nada histórico. Você está falando disso que agora. Parece que é uma viagem ao passado, uma volta à Idade Média mesmo. Idade Média, algo medieval. Você fala, bom, tem instrumento de tortura, crianças ficam amarradas para tirar bruxaria. Isso é absolutamente medieval. Tem gente, elas ficam amarradas às árvores. Eles não matam, mas deixam amarrada para morrer por inanição. É o bullying levado ao extremo da possibilidade de você pensar que alguma coisa desse tipo pode acontecer. Mas no Brasil há coisas assim. Há crianças escravas, há crianças submetidas a torturas, né? Vocês sabem, a pedofilia tomando conta assim, agora com a proteção do ambiente virtual. Então nós temos trabalhado aqui também, através da mesma agência humanitária, mas ela não tem esse cunho internacional, é focada nos dramas brasileiros, né? Alexandre, de onde surgiu a campanha Ação do Coração?